Olá meus alunos, aqui é o professor Luiz Iago e agora nós vamos dar aqui início à nossa videoaula de número 15, certo pessoal? Então, na última aula, das últimas aulas nós estávamos aí corrigindo, o caderno de mapas, fizemos também uma aula de revisão para a resolução das atividades de vocês, certo? E para a aula de hoje a gente volta aqui com a correção do nosso caderno de mapas, especificamente hoje nós iremos corrigir aqui as páginas 12 e 13 referentes a coordenadas geográficas e a página 14 e 15 referente à linguagem dos mapas, certo? Que é todo aquele conjunto simbólico que vai servir como linguagem e leitura para os mapas, tá certo, pessoal? Então, já peço a vocês que abram o livro aí na página de número 12, Peguem o caderno de mapas de vocês, abram na página número 12 para a gente poder começar aqui com a resolução das nossas atividades. Logo na página 12, certo? Nós temos aqui o seguinte texto, o sistema de coordenadas geográficas permite a localização exata de um ponto na superfície terrestre. Tanto no globo como no planisfério, cada ponto da superfície da Terra é localizado no cruzamento de um paralelo com um meridiano. Os paralelos indicam a latitude e os meridianos a longitude de um lugar. Então, quando a gente quer localizar qualquer ponto na superfície terrestre, a gente vai adotar o sistema de coordenadas geográficas, ok? Onde nós vamos ter aí o cruzamento entre paralelos e meridianos fazendo um ponto específico na superfície do planeta. Esse ponto ele consegue ser localizado, certo? E você estabelece ali uma localização precisa de uma região, ok? A primeira questão, então, ela pede para que se observe os planisférios, pinte de vermelho a linha do Equador e de verde o meridiano de Greenwich. Então, logo na página 13, vocês vão ter aí, 3 mapas, 2 planisférios em projeção menor, retratando latitude e longitude, E vocês têm um planisfério em tamanho maior, representando as coordenadas geográficas com cruzamento de paralelos e meridianos. Tá bom, pessoal? Então, como está pedindo aí a primeira questão, vocês vão pintar, certo, de vermelho a linha do Equador, como vocês têm aqui a representação no mapa, indicando o local onde vocês devem pintar, certo? E vão pintar de verde ali o meridiano de Greenwich, tá bom? A segunda questão, ela pede para que se complete as colunas abaixo, as lacunas abaixo, com as palavras latitude, longitude, paralelo e meridiano. Então, letra A vai falar o seguinte, é a diferença de um ponto qualquer da superfície da Terra ao Equador, certo? Que é o 0 grau. É medida em graus, certo? E é medida em graus. Então, letra A vocês completem aí com latitude, certo? A latitude é a distância em graus, É a distância de um ponto qualquer da superfície da Terra ao Equador. É medida em graus nos paralelos. Letra B, a gente vai completar a letra B, São 3 espaços aí na letra B e vamos completar com paralelo, latitude e latitude. E aí, no caso, a letra B fica da seguinte maneira a frase. O Equador é o paralelo 0 grau, que delimita o hemisfério norte e o hemisfério sul. Assim, os pontos localizados ao norte do Equador têm latitude norte e os pontos localizados ao sul do Equador têm latitude sul, certo? Letra C, vamos completar com longitude e meridianos. E vai ficar da seguinte maneira. A longitude é a distância de um ponto qualquer da superfície da Terra ao meridiano de Greenwich 0 grau. E é medida em graus nos meridianos. E a letra D, certo? A última alternativa aí da segunda questão, nós completamos com as palavras meridiano, longitude e longitude. E a frase fica da seguinte maneira. Greenwich é o meridiano principal, 0 grau, que delimita o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Assim, os pontos localizados a leste do meridiano de 0 grau têm longitude leste e os pontos localizados a oeste dele têm longitude oeste. Tá bom, pessoal? Então, temos que lembrar, que o continente americano ele é completamente no hemisfério ocidental, a oeste de Greenwich, ok? Então, consequentemente, aí, quando vamos tratar os fusos horários, só relembrando um pouquinho aí do nosso conteúdo sobre fusos horários, nós temos sempre horas negativas em relação a Greenwich, tá bom? Pois estamos a oeste do meridiano de Greenwich.
Já os países que estão a leste, né, de Greenwich, têm hora positiva, e aqueles países que estão situados exatamente em cima de Greenwich não tem nem horas negativas nem horas positivas. Lá tem esse sistema de 0 hora, tá bom? A terceira questão pede para que escreva a latitude e a longitude das cidades indicadas no planisfério. Então, se vocês puderem olhar o planisfério, certo? Vocês vão encontrar aqui essa imagem, essa representação, e temos aqui algumas cidades sendo representadas, né, com pontinhos pretos aí no planisfério, como por exemplo a cidade de Durban, Manila, Quito, Gao e Ottawa. E aí, com base nas coordenadas geográficas, né, aquele sistema que nós aprendemos nas aulas anteriores, pede para que se escreva a latitude, a longitude das cidades indicadas no planisfério. Tá bom, pessoal? Então, Durban vai ficar aí a 30 graus sul, certo? Latitude a 30 graus de latitude sul, né, e 30 graus de longitude leste. Manila vai ficar a 15 graus de latitude norte e 120 graus de longitude leste. Quito vai ficar a 0 grau, né, de latitude e 75 graus de longitude oeste. Gao vai ficar aí a 15 graus de latitude norte e 0 grau de longitude. E Ottawa vai ficar aí a 45 graus de latitude norte e 75 graus de longitude oeste. Tá certo, pessoal? Então aí estão as coordenadas geográficas, né, das cidades citadas no planisfério. A quarta questão fala o seguinte: em 31 de outubro de 1998, o navegador brasileiro Amir Klink deu início a uma de suas grandes façanhas marítimas a bordo do veleiro Paraty. Navegar continuamente em linha reta, dando a volta ao mundo pela rota mais curta, rápida e difícil. Para isso, saiu de uma ilha localizada a 54 graus de latitude sul e 37 graus de longitude oeste. E aí pede para que se faça o que se pede, né? Aí temos aqui letra A, B e C. A letra A pede, fala o seguinte: circule no planisfério o barco que está no ponto de partida do navegador. Então, vocês vão circular, né, esse barco em cor laranja, para alguns pode ser que ele seja vermelho, né, que está localizado aí na porção extremo sul do continente americano, tá bom, pessoal? Circulem esse barquinho aí que vocês estão vendo como modelo aqui na projeção, no livro de vocês. A letra B pergunta quais oceanos o navegador atravessou ao concluir a façanha. Então, ele vai atravessar 3 oceanos. Ele atravessa aí o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, tá bom, pessoal? Atravessa aí esses 3 oceanos: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Índico. E a letra C, né, pergunta para o plano dar certo, o navegador teve que se manter na faixa de latitudes altas, entre 50 graus e 60 graus. Explique por quê. Então, ele vai ter que se manter nessa faixa de latitudes altas, pessoal, porque nessa faixa não vai existir continentes, tá bom? E a quinta questão pergunta o seguinte: em sua primeira viagem, o transatlântico Titanic partiu da Inglaterra na Europa em 10 de abril de 1912, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Na noite de 14 de abril, o enorme navio naufragou depois de bater em um iceberg em um lugar com as seguintes coordenadas geográficas: 41 graus de latitude norte e 50 graus de longitude oeste, aproximadamente. Localize no mapa o lugar do naufrágio do Titanic. Então, vocês vão ver aí, né, no mapa, no planisfério, representação do Titanic, ok? E o local exato onde ele vai bater em um iceberg e vai afundar. Então, o mesmo modelo que vocês encontram aqui no planisfério, na imagem, vocês vão representar aí também no mapa do livro de vocês. Tá bom, pessoal? Agora, vamos aqui, né, para as nossas próximas atividades. Nossa próxima atividade vai da página 14 até a página 15, tá bom? E ela vai se referir à linguagem dos mapas. Então, temos aqui, para ler um mapa, você precisa conhecer a sua linguagem, né? Os mapas usam símbolos em forma de ponto, linha e área para representar o fenômeno, as informações da realidade. Então, como símbolos, aqui na página 14, vocês podem ver aqui alguns símbolos, né, que são utilizados na legenda dos mapas, tá bom, pessoal?
como por exemplo na cidade, representado por um ponto, aeroporto, representado pelo avião, poços de petróleo, representado por essa seguinte imagem, né? O curso de um rio, representado por uma linha azul, uma rodovia por uma linha reta laranja ou vermelha, né? O limite de um estado, representado por linha preta, símbolos de área, né? Símbolos que vão representar grandes áreas, floresta representada na cor verde, agricultura na cor amarela e a área urbana nessa cor mais encarnada, mais avermelhada, cor vinho, né? Então, temos aqui, os mapas são sempre acompanhados por uma legenda que reúne os símbolos usados e explica o que cada um deles representa no mapa. É o que a gente vai chamar de convenções cartográficas, né, pessoal? Todo aquele conjunto de símbolos que serve para a linguagem dos mapas, ok? E que são de uso internacional. Então, a primeira questão pede para que se observe a legenda do mapa e complete-a fazendo o que se pede. Então, temos aqui a legenda do nosso mapa, né? Temos o nosso mapa e a legenda dele com uma série de informações. Logo na página 15, ok? Essa mesma imagem que vocês estão vendo aqui na projeção, vocês encontram ela na página 15. E aí, olhando para a legenda, aqui a gente vê informação sobre cidade estadual, cidade importante, aeroporto internacional e porto, que a gente tem que completar, né? Linha, limite de estado, limite do Brasil, limite de outros países, BR, né, 116, que é o Código Federal de Rodovia, rodovia pavimentada em linha vermelha, ferrovia de minérios, né? Rios em linhas azuis, represa, né? Temos aí também aqui Paraná, né? As representações do estado que devem ser completadas e pintadas aí, tá bom? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, temos estados brasileiros vizinhos da região sul e temos aqui países vizinhos da região sul, ok? Então, vamos aqui. A primeira questão pede para que se observe a legenda do mapa e complete-a fazendo o que se pede aqui no caso. Tá bom, pessoal? Então, a letra A pede para que se desenhe um símbolo para representar aeroporto e outro para representar o porto. Então, da mesma forma que vocês encontram aqui, pessoal, aqui na parte esquerda da tela, na parte inferior esquerda da tela de vocês, eu coloquei a ampliação, né, dessa primeira parte da legenda, tá bom, pessoal? Que mostra justamente aí onde vocês vão ter que representar, né, um desenho de símbolo de avião e também de uma embarcação, né, para representar aeroporto internacional e porto, tá bom? Então, façam do mesmo jeito aí no livro de vocês e completem a legenda. A letra B pede para que se escolha 3 cores para diferenciar os estados da região sul, pinte-os no mapa e complete a legenda. Então, temos aqui, né, os pontos 1, 2 e 3 no mapa de vocês, lá do outro lado da legenda, né, onde tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês vão pintar essas legendas das cores que vocês quiserem e a mesma cor, lembrando de diferenciar as cores para cada uma das legendas. Para Paraná, usa uma cor, Santa Catarina usa outra cor e Rio Grande do Sul outra cor, tá bom? A cor que vocês utilizarem para pintar a legenda, vocês vão pintar os estados, tá certo, pessoal? Terceira questão, pede para que se observe no mapa as seguintes cidades, Curitiba, Londrina e Maringá. Depois responda as questões. Então temos aí, né, Curitiba, Londrina e Maringá. Localizem elas aí no mapa, pessoal, ok? E aí temos aqui letra A. Em qual estado elas estão localizadas? Então as 3 vão estar localizadas no estado do Paraná, certo, pessoal? Segunda questão. Aliás, vamos aqui. Primeira questão. Segunda questão. A segunda questão, pessoal, só voltando aqui, né, um pouquinho, a segunda questão vai falar o seguinte: agora, de acordo com a legenda, indique no mapa, né, com os símbolos que você fez. A letra A da segunda questão, ela vai falar o seguinte: o aeroporto de Porto Alegre, que tem o maior movimento de passageiros da região. Então, vocês vão representar, né, aonde vai ficar situado o aeroporto de Porto Alegre. Então, vejam aqui esse quadrinho em amarelo, né, onde tem escrito aí Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Vocês representem aí o modelozinho de um avião para representar aeroporto.
E letra B, o porto de Paranaguá, no Paraná, o principal da região sul. Então, lá em cima no Paraná, certo, já no oceano, vocês vão, no outro quadrinho amarelo, vocês vão colocar aí a representação, né, da embarcação para representar o porto de Paranaguá, ok? Agora sim, a terceira questão, vou fazer o seguinte: observe no mapa as seguintes cidades, que são Curitiba, Londrina e Maringá, depois responda as questões, né? Então, letra A vai perguntar o seguinte: em qual estado elas estão localizadas? Então, tanto Curitiba como Londrina como Maringá vão estar localizadas no Paraná, tá bom? Letra B pergunta o seguinte: qual delas é a capital estadual? Então, capital estadual vai ser Curitiba, ok? E temos aqui a quarta questão que pede para que se relacione corretamente. Então, eu tenho aqui letra A, ponto, letra B, linha e letra C, área. E tenho 3 itens, né? Primeiro item fala o seguinte: representa fenômenos com ocorrências mais extensas na paisagem. Então, eu tenho área, completo com C. Item 2, representa fenômenos com localização bem definida na realidade. Então, eu tenho aqui A, que é o ponto, certo? E o item 3 representa fenômenos lineares, que é B, no caso, linha. Então, a sequência correta é C, A e B. Tá bom? Na quarta questão. A quinta questão pergunta o seguinte: imagine que você saiu do carro de Curitiba, no Paraná, em direção a Pelotas, no Rio Grande do Sul, viajando pela BR-116. Né? Observe o trajeto no mapa. Então, temos aqui, saímos de Curitiba, né, no Paraná, e vamos para Pelotas, cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e vamos seguir de uma para outra, né, pela BR-116. Tá bom, pessoal? Então, temos aqui a letra A. Cite as capitais e cidades importantes pelas quais você passou. Então, cidades importantes, vamos ter aí Lages e Caxias do Sul, e capital estadual temos Porto Alegre, ok? Letra B. Quais estados você percorreu? De uma para outra, vamos aí passar por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E letra C, no trajeto de Lages para Caxias do Sul, você atravessou o limite estadual que separa 2 estados. Qual é esse limite? Quais são os estados? Então, o limite estadual, aí, o limite natural é o Rio Pelotas, né? E os estados que ele separa são Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Letra D, pergunta quais países da América do Sul fazem limite com a região sul e quais estados brasileiros. Tá bom? Então, países temos aí, né? Argentina, Paraguai e Uruguai, e os estados temos São Paulo e Mato Grosso do Sul. E, por último aqui, a letra E, né? Pede para responder as questões A e C, que teve que observar, para responder as questões A e C, você teve que observar símbolos em ponto e linha, né, pessoal? Então, marquem aí na letra E o primeiro item que se refere a ponto e linha. Coloque um X aí em ponto e linha. Tá certo, pessoal? E aqui a gente vai encerrar a correção da nossa atividade. Tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.